Bom, continuando então, dando sequência aqui nessa aula, quando a gente quiser ver as partições virtuais, né, do sistema, a gente vai usar então o comando df espaço "-a", tá? Então esse comando ele vai mostrar de novo, preciso usar sempre aqui, gente, o pipe more, para vocês verificarem o início, né? Ele mostra aqui os arquivos de sistema, em que bloco, quais blocos, o tamanho do bloco está sendo usado, tá? Quantos por cento aqui está sendo usado e onde ele foi montado. Isso aqui é interessante para a gente, tá? Por enquanto. Onde ele foi montado, ou seja, onde ele está localizado, em qual pasta. Acabei de falar para vocês agora há pouco, ó, o /sys, o /proc e o /dev, por enquanto. Tá? Então são pastas importantes do sistema, onde estão localizados vários itens, vamos por assim dizer, do sistema, que fazem com que ele funcione normalmente, tá? Então, muita atenção aí para verificação, quando vocês precisarem, né, de sistema, para estar olhando esses processos mesmo que vocês têm, esses dispositivos, né? Não só processos na verdade são os programas rodando, mas as partes nas quais o seu sistema está implícito aí e funciona, as bases às quais ele funciona. Tá? Eu vou dar um Ctrl C para sair daqui, um clear de novo. Bom, daí nós temos aqui, nós vamos pensar então na questão de entrar na pasta /proc, tá? Então eu vou dar aqui um cd espaço /proc e enter. Repare então que ele entrou aqui, ó, na pasta proc, tá? A gente aprendeu o comando cd, como fazer para acessar, né, um sistema qualquer. E se eu quiser aqui verificar o que tem dentro dessa pasta, dou um ls, por exemplo, ele vai mostrar para mim tudo o que tem, tá? Aqui reparem que ele está mostrando para a gente aqui várias pastas com nome de números, né? Nome de números é ótimo, mas enfim, é isso mesmo, tá? Vários arquivos, né? E temos também outros diretórios aqui de driver, ss, ou IRQ que eu falei para vocês aquela hora, ó, que a gente acabou até de verificar, tá? Dentre outros aí que a gente vai estar mexendo ainda também, tá? Nós temos aqui, por exemplo, o CPU info, que tá aqui para vocês, aqui ó, o CPU info, que dá informações para a gente, por exemplo, sobre o nosso sistema, informações de CPU, tá? Do nosso processador aí. Se eu quiser, por exemplo, então, verificar algumas dessas informações por algum motivo qualquer, eu posso dar então também o cat, né? O cat sempre vai estar verificando. Aí o /proc, como eu estou dentro do sistema, nem precisaria estar colocando o /proc aí, porque nós já estamos dentro do proc, mas enfim, /proc /CPU info, tá? Que é aquele que eu mostrei para vocês agora há pouco. E a gente dá o enter, ele mostra, vou dar também um pipe more aqui para ir mais devagar. Ele mostra pra gente, ó, o processador, a CPU, o modelo que ele é, o código que ele utiliza, quantos megahertz ele é, quanto tem de memória cache, enfim, gente, ele faz uma leitura aqui do seu sistema, tá? Ó, vou dando enter aqui, ele vai continuando os flags, tá? Então, toda vez que vocês precisarem verificar um sistema aí, qual é a configuração, informações sobre o seu sistema, o CPU info é a chave para isso, né, para essa verificação, dentro da pasta proc, tá? Que é ali que ele está. Sobre memória, se eu quiser saber, então também vai ser o cat /proc aí sobre memória, main de memória info, tá? Vou dar um pipe more já direto aqui, eu sempre esqueço. E aí, ó, ele vai dar para vocês o tamanho total da sua memória, desse total quanto que está livre, se tem buffer, né, que é unidade de armazenamento, quanto você tem de memória cache, enfim, gente, ele vai estar mostrando pra gente aqui, com relação à memória, qual a situação que o seu sistema tem nesse momento em relação a ela, tá? Vou dando um enter aqui só para ir passando, e aí eu terminei aqui a verificação da memória, ok? E aí agora nós vamos entrar então na outra pastinha que é o sys. Então vamos dar aqui, ó, dar um clear aqui, cd espaço /sys, tá? De sistema. Entrei, dá uma olhada aqui, ó, entramos no sys, tá? Vou dar um ls-l aqui para verificar as configurações que nós temos, o que nós temos aqui. Se eu der só o ls, ele mostra só as pastas, certo?
O ls-l ele coloca com mais detalhes. E repara, é importante salientar aqui, por isso que eu dei o "-l", que tudo que é do /sys está para root, ou seja, só pode mexer quem for o administrador do sistema, tá? Então, tem a liberdade total de fazer o que quiser, de escrever, gravar, apagar, ler, somente o usuário root, porque nós estamos falando aqui de sys, e sys significa sistema, tá? Então, toda vez que vocês precisarem mexer no sistema, que é uma outra história, também precisaríamos de muitas aulas para fazer isso, é no /sys aí que seria o caminho para estar fazendo isso, tá? Vou entrar também agora no /dev, que eu comentei com vocês naquela hora. Cheguei no /dev, que também vou dar aqui um ls-l. E ele, aqui vamos precisar do pipe more, para ir mais devagar. Então aqui também repara que é tudo para root, ó, tá? E ele também possui aí algumas verificações sobre entrada de CD, de disco, né, de blocos de sistema. Então assim, ele também faz uma verificação aqui sobre o seu sistema, ok? Como eu disse também, o que significam cada um desses itens, como trabalhar com eles, é uma outra história, tá, pessoal? Infelizmente eu não consigo fazer isso com vocês nesse semestre aqui, tá? Não é por causa das nossas aulas remotas, não, tá? É porque realmente aqui eu tô dando para vocês só uma entrada e depois a gente precisaria de mais tempo para estar verificando detalhes sobre eles, tá? Nós temos dispositivos de armazenamento no sistema também, né? Que são as nossas HDs, tá? Temos o modelo ATA, tá? Que também é conhecido como IDE, que são as HDs, vou chamar de comuns, as mais usadas, que estão no mercado aí há muito mais tempo, né? Há bastante tempo, na verdade. E temos o modelo SATA, né? Que também são HDs, né? Que são vamos dizer que são mais modernas ou mais... Eu diria que mais modernas, mesmo. Elas vieram depois, tá? A diferença do SATA pro PATA, quando eu falo em SATA e agora, na verdade são as entradinhas, o dispositivo de plug do HD na placa, tá? Vocês olhando os slides lá, vocês vão verificar. Eu pus a foto para vocês lá da diferença dos dois, tá? O modelo SATA são pequenos, vamos dizer que similar a uma entrada USB, pelo amor de Deus, similar no sentido de ser menor. E o PATA é aqueles mais largos, compridos, são mais antigos. Os computadores lá da década de 80, 90, todos eram modelo PATA, tá? Esse SATA veio depois, tá? E normalmente esses plugs, eles estão nos HDs das máquinas, tá? Então quando a gente fala que uma HD SATA, é porque a entradinha dela é pequenininha, menorzinha, né? Para plugar ela na placa-mãe, e esse cabo que faz essa ligação, essa conexão, repito, similar a um pendrive com relação ao tamanho, é menorzinha. Quando eu vejo que uma HD é mais antigona, de cara eu já vejo aquela modelo PATA e IDE também, porque daí a conexão, a entrada dela é mais larga, com aquele monte de furinhos para você, aquelas agulhas, para você espetar a placa ali, né? O cabo na placa e outra parte do cabo, outra ponta do cabo no seu HD, tá? Nós temos aí vários modelos, né, de dispositivos de armazenamento, hoje em dia inclusive os SSDs, né, que muitos computadores estão vindo com ele. Pelo que eu observo, a maioria ainda não usa por conta do valor, mas tem baixado bastante aí o valor das unidades de armazenamento SSD. Acredito que muito em breve todos os computadores estarão com ela. E também temos as nuvens, né, que estão até dispensando qualquer tipo de unidade de armazenamento física, mas o ser humano é meio desconfiado, né? Então muita gente ainda não usa com tanta frequência quanto poderia. Mas enfim, é só para que vocês entendam que existem esses modelos e que eles estão sendo usados e o negócio vai, como sempre, evoluindo, né? Então, ok, vamos evoluir também, tá? Para vocês verificarem essa questão, então, do disco, a gente pode usar aqui o comando cat espaço /proc /scsi
tá? SCSI barra SCSI. E aí vocês com esse comando conseguem acessar na pasta PROC SCSI a placa SCSI. Daí que ele mostra pra gente o modelo que nós temos, ó, no meu caso é a ATA, tá? O VBox, nesse sistema aqui, ok? Então ele faz uma verificação aí do tipo de entrada de armazenamento que eu posso, que esse computador permite, a placa do meu computador permite ter acesso, tá? Não necessariamente o que você tenha no seu computador, tá? Mas o que ele permite que tenha acesso. Então, por exemplo, eu consigo ligar o CD-ROM no meu computador se eu quiser, consigo ligar uma placa ATA, enfim, eu tenho essa disponibilidade no sistema para estar fazendo essa ligação, tá? Se eu quisesse, por exemplo, verificar do meu CD-ROM aqui em particular, que é um dos que eu olhei, que eu mostrei para vocês aqui, eu poderia dar um ls-l, por exemplo, tá? Barra dev, barra DVD, por exemplo. Ou, desculpa, nem DVD. Eu vou colocar CD-ROM, que é o que está escrito ali em cima. Tá aqui, ó, tá? Para vocês olharem. E aí ele mostra aqui para mim que eu tenho uma saída chamada SR0, tá? Para esse dispositivo, caso eu queira fazer essa ligação. O meu computador, por exemplo, aqui não tem o CD-ROM ligado nele. Ele não veio de fábrica. Mas a ligação é possível por aqui, caso, né, eu queira fazer no futuro aí algum tipo de ligação desse nível, tá bom? Outro comando interessante aqui é se você quiser mostrar os discos que estão sendo usados no seu sistema, tá? Então, fdisk é o comando. Deixa eu dar um clear primeiro. Clear. Fdisk, tá? Espaço "-l. E eu dou um enter aqui. E eu consigo verificar daí sim o disco, ou as entradas também aqui, ó, SDA1 e 2 que eu tenho no meu sistema. Quanto tá usando, qual o tamanho, ó. Então ele mostra aqui para mim quanto. Reparem só que, óbvio que eu estou mostrando aqui da minha máquina virtual, ok? Então aqui, por exemplo, a minha máquina virtual é de 8 e a SDA2 está com 954 megas e aqui 8 gigas, tá? Então aqui com relação à minha máquina virtual, como é que ela está dividida, ok? Então aqui vocês verificam o fdisk-l é essa unidade de armazenagem que você tem no seu computador. Como nós estamos na máquina virtual, ele vai mostrar na máquina virtual. Se fosse uma máquina real, ele mostraria aqui, obviamente, da máquina sua completa, com tudo que ela tenha direito a ter, vamos dizer assim, tá? Se você quiser mostrar todas as informações que foram processadas durante o boot, ou seja, a partir do momento que você ligou ao computador, a partir do momento que você ligou, tudo que foi usado, que foi mexido aí, por assim dizer, acessado no seu sistema, daí, vou dar um clear aqui, vocês podem estar usando o comando DMESG, tá? DMESG, o DMESG, tá? E aí ele vai mostrar para vocês tudo que foi sendo usado. Eu vou dar um pipe more aqui, porque daí a tela extensa, vocês conseguem ver mais devagar. Então aqui ele vai mostrando pra gente tudo que foi, então foi acessado o kernel do sistema, e aí a partir desse momento o sistema começou a fazer a leitura. Repare que tem bastante BIOS, porque ela foi lida, né? E aí aqui tudo que foi sendo acessado pelo sistema. Repito, eu acredito que 99% que está aparecendo aqui vocês desconhecem, né? Mas enfim, ó, as tabelas de registro que o sistema vai acessando. Enfim, ele mostra aqui para mim tudo que foi sendo acessado desde a hora que eu liguei o meu computador, tá? As DMAs. Tô dando enter aqui, ó. E, enfim, gente, e vai embora, tá? Tem informação pra caramba aqui, porque desde a hora que eu liguei eu já acessei uma série de coisas e o sistema registrou tudo, tá? Ó, o que foi mexido no sistema, tá? Vou dar um Ctrl C aqui para não ficar mostrando uma coisa que de repente para vocês é muito complexa e abstrata, né? Mas enfim, tudo de placa, o SCSI, tudo que ele acessou do meu sistema, ele vai mostrando, tá bom? Nós temos também a questão dos módulos no nosso sistema, né?
que nada mais são do que a forma como o sistema está dividido. Tá? Então, a maioria dos sistemas ele usa, os sistemas operacionais usam sistemas de módulos para poder se organizar dentro de uma hierarquia complexa, como vocês estão vendo, que é um sistema de hardware que um software, por sua vez, sistema operacional, tem que estar fazendo a leitura e a verificação. Tá? Então, todo dispositivo de hardware que você tem na máquina precisa de codificação, né? E essa codificação é traduzida para o sistema e é por isso, e essa leitura dessa tradução, dessa codificação, é que o sistema consegue fazer a leitura e execução propriamente de tudo que funciona ou não funciona dentro do sistema, tá? E tudo isso é feito pelo kernel, por isso que toda vez que a gente starta uma máquina, a primeira coisa que é lida é o kernel, né? Então é o núcleo do sistema que vai estar sendo verificado, tá? Para a gente verificar esses módulos que eu estou comentando com vocês, a gente vai usar então o cd espaço /lib /módulos, porque é o módulos, né? Módulos em inglês, tá? E aí eu acessando isso, ó, eu entrei na pasta, eu posso dar um ls ali e verificar os módulos. Então repara que o meu módulo, o módulo desse Linux aqui, é o 4150-20, tá? Então esse é o modelo que eu tô de kernel que eu estou usando aqui no meu Linux, tá? Para até eu identificar qual é o tipo ou qual é o modelo, vamos por assim dizer, de Linux que nós estamos usando nesse tempo que nós estamos aqui com ele. O uname-r, que é um comando que eu já dei para vocês, inclusive caiu numa provinha lá de vocês, ele mostra qual é a versão, por assim dizer, do sistema que nós estamos usando aqui nesse momento, tá? Então, gente, vocês podem estar verificando esse tipo de... como é que eu vou dizer para vocês? Qual é o sistema, qual é o kernel que vocês estão usando no seu sistema através do cat ou mesmo do uname-r, ok? Então, com esses comandos, vocês vão estar verificando isso daí. Quando eu dou aqui um cat espaço /etc /módulos, eu acesso daí a pasta etc, tá bom? E verifico. Deixa eu até ver aqui só. Aqui, pelo que ele me respondeu, os módulos do kernel deram boot no horário tal, esses arquivos contêm os nomes do kernel, parari, parará. Tá. Aqui ele só verificou mesmo, quando eu dei o /etc /módulos, eu só vi aqui quais eram os módulos que estão sendo rodados pelo /etc, tá? Mas como eu disse, o /dev, a maioria dos módulos acaba sendo rodados pelo /dev. Mas se eu quiser entrar no etc, então eu posso dar um cd /etc, e ó, eu entrei no etc, e eu posso dar daí um ls mod ali, que é um comando de verificação dos módulos do etc. E aí ele mostra. Eu vou dar um pipe more de novo. Ó, então aqui quais são os módulos que ele possui e o tamanho que eles estão usando dentro do sistema, né? O peso deles, né? O quanto que eles ocupam de espaço, ok? E usados aqui na ordem. Aqui tem uma ordem de fila 0, 1, 2, 3. Então a ordem de 0 para cima, tá? De prioridade. Então aqui ele vai mostrando pra gente quais são esses módulos, ó. Tá? São vários. Acabou. Tá, eu vou parar por aqui e continuar no outro vídeo para não ficar muito extenso de novo.